pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Você alguma vez já ouviu falar de teatro, de Jogos Olímpicos e da democracia, da cidadania? Tudo isso, né, todos esses modos de se comportar, toda essa cultura que está aqui carregada entre a gente, que nos cerca, veio dessa grande civilização chamada de Grécia, tá? Ainda hoje existe um país chamado Grécia, localizado lá na Europa, tá? Mas vamos estudar uma civilização que vem bem antes disso e que influenciou todo o nosso modo de vida. Se a gente hoje pratica muitas coisas, escreve com letras desse formato, temos um alfabeto, foi graças à Grécia Antiga. Inclusive, a nossa disciplina História, né, deve muito aos gregos antigos, porque foi lá que a história nasceu, né? Graças a um historiador chamado Heródoto, né, que é considerado o primeiro historiador de todos os tempos. Também muitas outras contribuições que esses povos deixaram, que formou aí toda uma cultura, um modo de pensar, influenciou toda a sociedade ocidental no presente. Por isso que a Grécia é uma das civilizações mais importantes para a gente estudar, para a gente entender um pouco mais sobre nós hoje, tá bom? A civilização grega foi uma das mais brilhantes da antiguidade e deixou muitas coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Mas ela não começou do nada. Aproveitou muitas coisas que já existiam em outras culturas. E hoje nós vamos ver como tudo começou. Começou numa ilha, a ilha de Creta. Creta é a maior ilha do mar Egeu. Fica entre a Ásia e a Europa, junto com outras ilhas, como a Cíclades. Creta era habitada por um povo de comerciantes, os egeus ou pelasgos. Pelasgos quer dizer homens do mar. Claro, eles eram navegadores e o comércio marítimo a sua grande atividade. Azeite de oliva, vinho, trigo, frutas cítricas eram os principais produtos das ilhas. Eles também fundiam bronze e fabricavam objetos de cerâmica. E a Grécia é muito diferenciada de todas as outras civilizações. Assim como lá na Mesopotâmia, ela também foi fundada por vários povos diferentes. A gente viu nas aulas passadas, né, que a Mesopotâmia passou 4 tipos de povos diferentes que ajudaram a construir aquela civilização, que compartilhavam da mesma língua, da mesma cultura, da mesma religião. O mesmo aconteceu aqui na Grécia. Vamos falar que o território grego, né, era um território muito montanhoso, né, de difícil acesso. Era ruim até para a agricultura, não era todo lugar que se podia plantar. Por isso que lá na Grécia favoreceu muito a questão do comércio, principalmente porque lá era cercado de ilhas. Então o mar era a casa deles. Então eles construíram embarcações para sair aí navegando por outros lugares para vender as suas mercadorias e trazer um pouquinho de dinheiro para casa, não é verdade? E essas ilhas, esse território tão separado, tão íngreme, né, cheio de montanhas, favoreceu também para que vários desses povos tornassem-se afastados uns dos outros, né? Para vocês terem uma ideia, no princípio da história da Grécia Antiga, nós temos vários povos que vão morar naquela região e cada um a seu modo vai ali construindo a sua própria comunidade, né? A sua própria civilização. Temos aqueus, temos jônios, temos dórios, helenos e vários outros. Mas, professora, então, se existia vários povos, por que a gente pode chamar então de Grécia Antiga? Existia mesmo essa civilização, já que eles eram tão afastados um do outro? Existe, porque na verdade todos esses povos, eles se uniram em uma só civilização. Nunca foi unificado, tá? Essa história de dizer que a Grécia era uma civilização só
era um governo só para toda a região, para todo o território, como acontecia no Egito, não é verdade, tá? Nunca a Grécia foi unida o suficiente para formar essa região, essa civilização completamente juntinha, unificada em um só rei, com uma só lei, com um só modo de vida. Não existia isso na Grécia. Na verdade, ela era formada por diversas cidades-estado, como a gente viu lá na Mesopotâmia. A Grécia é mais parecida com a Mesopotâmia que o Egito, né? Vários povos, várias cidades-estados independentes, né, que funcionavam ali como se fossem pequenos países, com suas leis, com seu rei, com seu modo de governar, de administrar. Cada cidade tinha um modo de se comportar e de se organizar diferente. Cada uma era como se fosse um pequeno país. Eram chamadas de polis. No começo, cada cidade-estado era governada por um rei, que arava a terra como todo mundo. A terra era a principal riqueza e sua posse símbolo de prestígio. Com o tempo, cada cidade desenvolveu características políticas e econômicas próprias. Mas em todas elas se falava a mesma língua e se adotava a mesma religião. Na próxima aula, né, se Deus quiser, a gente vai estudar um pouco mais sobre essas polis gregas, sobre essas cidades-estados e vamos entender um pouco como é que funcionava então a divisão aí do território grego, tá bom? Mas agora vamos falar sobre sociedade, né? Como é que estava então organizada essas pessoas nessa civilização? Cada cidade-estado gregas, né, cada polis tinha um modo de se comportar diferente, de se organizar de uma maneira diferente, mas era um pouco semelhante em algumas delas. Por exemplo, nós temos aqui no topo, né, se a gente for colocar aqui a nossa velha e antiga pirâmide, né, da sociedade, estava aqui em primeiro lugar a aristocracia, né, num espaçozinho pequeno, porque eram poucas pessoas que poderiam se encaixar nessa aristocracia. Professor, o que era essa aristocracia? Aristocracia são famílias ricas, que eles diziam que descendiam dos primeiros povos que habitaram a Grécia, né? Então eram famílias tradicionais, com muito dinheiro. Então essa aristocracia que estava aqui no topo da pirâmide é que mandava em tudo, que eram os primeiros reis, depois passaram a ser os primeiros políticos, que dominavam, que organizavam, que administravam a cidade. Lá em Atenas, uma das grandes cidades-estados gregas, eles eram chamados de eupátridas. A gente vai ver isso bem melhor lá na próxima aula, tá? E lá em Esparta, outra cidade grega bastante importante, eles eram conhecidos como espartanos, tá? Então, essa aristocracia, essa família rica, era que participava das decisões políticas, tá? Depois dessa aristocracia, aqui na número 2 da pirâmide, vinham os soldados, né? Como eu disse para vocês, a guerra fazia parte da vida de todas essas civilizações antigas, tá? Então, os soldados sempre tiveram um grande destaque. Eu boto aqui também os sacerdotes, que eram as pessoas que cuidavam da fé, né, do lado espiritual, que tinham essa comunicação com os deuses, né? Os sacerdotes também eram bastante importantes. Também estava aqui no número 2, tá? Também coloco artesãos e comerciantes, também tinham um certo poder, uma certa participação. A princípio, esses povos aqui, os soldados, sacerdotes, comerciantes, artesãos, eles não tinham direito de participar das decisões da cidade, né? Como assim, professora? A princípio, só quem mandava era a aristocracia. Antigamente, a Grécia era dominada por reis. Cada cidade-estado tinha um rei diferente. E esse rei saía dessa aristocracia, saía dessa família rica. Só que depois essas pessoas aqui ficaram se sentindo injustiçadas, né? Por que é que a gente não tem esse direito de escolher pessoas que podem nos representar, que podem fazer alguma coisa
pela nossa classe, né? Podem dar alguma coisa que a gente precisa. Por isso que eles lutaram para poder também participar dessas decisões políticas, também participar da cidade, né? Ter cidadania. Então, por isso, né, essa classe aqui, que estava na número 2 da pirâmide, começou a lutar para também participar dessas decisões. E foi a partir desse momento que então surgiram vários representantes, né, que vão ali lutar por todas as classes, pelo bem melhor de cada cidade-estado. A gente vai ver isso um pouco mais na próxima aula, quando a gente for estudar sobre Atenas. Ou seja, os soldados, os sacerdotes, os artesãos e os comerciantes também ganharam o direito de ser cidadãos. Ou seja, os cidadãos eram aqueles que participavam da política, da organização, da administração da polis, tá? Então, quem era considerado cidadão? Os aristocratas, o número 1 aqui da pirâmide e o número 2 aqui da pirâmide, os soldados, os artesãos, comerciantes e sacerdotes, ok? Professora, e quem é que está aqui no número 3? Quem é a maior parte da população aqui, que está na última parte da pirâmide? O número 3 eram formados pelos pobres, né? Sempre isso, professor, os pobres é que ficam lá embaixo da pirâmide, lá no espação. Pois sim, né? Temos aqui os camponeses, que lá em Esparta eles eram chamados de ilotas, tá? Esses camponeses eram pequenos trabalhadores rurais que cuidavam da agricultura, tá? Não tinham participações políticas, não eram considerados cidadãos. Principalmente outros, escravos também estavam aqui nessa terceira parte da pirâmide, né? Se você era escravo, você não tinha direito a nada, só tinha direito a trabalhar e sofrer mesmo, né? E também estavam os metecos. Quem eram esses metecos? Os metecos eram os estrangeiros, aqueles que não nasceram ali no território grego ou naquela polis que ele estava morando. Então, não podiam participar das decisões da cidade, não eram considerados cidadãos aqueles que eram escravos, que eram estrangeiros, né, que a gente chama de metecos, e também alguns homens livres, mais pobres, né, que eram os camponeses. Outra coisa importante que deve ser falada aqui, tá? Não era todo mundo que poderia ser cidadão, mesmo se ele fosse parte da aristocracia, mesmo se ele fosse parte aqui dessa classe média da pirâmide, né? Não. Mulheres não tinham direito de ser cidadãs. Olha que preconceito. Eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo, professora. Mas é verdade. Nós, mulheres, tínhamos poucos direitos. Tínhamos uma vida difícil lá na Grécia Antiga, viu? Tadinha de nós. Vai para a Ágora discutir política? Como todo cidadão? Algo especial? Isso é assunto de homem. E o nosso filho? Já foi para o ginásio com o pedagogo. Bom, espero que aprenda alguma coisa que preste, hein? Essas escolas estão cada dia mais caras. Paciência. Logo, logo ele vai fazer 18 anos e já vai entrar para o serviço militar. Bem, eu volto tarde. Hoje à noite eu vou ao festival. Vou assistir uma nova peça chamada Medeia, daquele encrenqueiro de Eurípides. Tarde. Logo hoje que vamos ter carne assada com pão de trigo. Bom, depois eu como um peixe com legumes por aí. E você não saia de casa, hein? E eu tenho alguma coisa para fazer fora de casa? Outros que não poderiam ser cidadãos, tá? Além das mulheres. Escravo. Se você era escravo, não podia ser cidadão. Se você era meteco, você era estrangeiro, não podia ser cidadão. E ainda mais, se você fosse menor do que 18 anos, se você era criança, se você era adolescente, você que está assistindo a aula, se morasse lá na Grécia Antiga, não poderia ser considerado cidadão, porque você não tinha idade suficiente. Então, a cidadania grega era excludente, né? Ou seja, excluíam as pessoas. Não era todo mundo que poderia participar
das decisões da cidade, né? Não era todo mundo que poderia participar da política, não era todo mundo que tinha o direito de ter cidadania. Hoje todo mundo pode, né? Todo mundo com mais de 18 anos, tá bom? Menos de 18 anos tem que aguardar um pouquinho. Temos que falar sobre a escravidão aqui na Grécia Antiga, tá? A gente viu na aula anterior, né, de História e Cultura, que a escravidão já existia, ó, há muito tempo atrás. E a gente vem estudando escravidão desde o Egito Antigo. Mas aqui na Grécia e também em Roma, que a gente vai ver futuramente, era dominante. O escravo fazia absolutamente tudo dentro daquela sociedade ali grega, né? Ele trabalhava nas casas, trabalhava em obras públicas, trabalhavam nos campos, faziam todo o trabalho pesado, tá? Professor, e eles ganhavam por isso? Obviamente que não, né? O escravo, ele pertencia a outras pessoas. Ele não tinha direito à liberdade, a direitos, ele só trabalhava mesmo porque, enfim, era obrigado mesmo, tá? Mas vamos relembrar aqui aquela aula, né? Por que que as pessoas se tornavam escravos, afinal de contas? 2 motivos para você, tá? Primeiro motivo, perdi em batalhas, né? Como eu disse para vocês, naquele período havia muitas guerras. Então, se você perdeu numa guerra, você vira escravo daquele que ganhou. Então, perdeu guerra, vira escravo. Outro motivo, pobreza. Se você chegou a um estado de pobreza tão grande que você estava devendo tudo, eita, que você podia esperar que ia ficar escravo daquelas pessoas que você estavam devendo. E uma coisa importante de se falar, que a questão da terra é muito complicada aqui na Grécia. Havia muitas terras, mas nas mãos de poucos, principalmente nas mãos dessa aristocracia. Vê aqui, ó, quantas pessoas eram da aristocracia? Poucos, né? Mas essas pessoas, como elas tinham mais poder, elas ficavam com mais terras. E esses pobres camponeses aqui acabavam ficando mais pobres, né? E acabavam virando cada vez mais escravos. Eita, que a vida era injusta, viu? Muito injusta. E esse problema de terras, né, de cada vez mais as pessoas virarem escravos porque deviam muito, né, gerou aí um grande conflito, principalmente em Atenas, como a gente vai ver melhor na próxima aula. E como a escravidão era muito essencial ali dentro da Grécia Antiga, porque eles precisavam das pessoas trabalhando, né? Aí, obviamente, que eles passaram, então, a tentar conquistar mais territórios, lutar com outras civilizações para ganhar mais terras, para resolver melhor essa situação, tanto para ganhar mais escravos, como também para dividir melhor essas terras com todos esses habitantes aqui dessa civilização. Para encerrar, nós precisamos falar sobre religião, né? Uma religião é uma coisa importante aqui, né? Os gregos, eles eram politeístas. Mais uma vez, politeísta é aquele que acredita em vários deuses. E os deuses gregos são bastante interessantes, tá? Porque eles eram um pouquinho de ser humano, né? Eles não eram só uma divindade, mais poderosos do que tudo. Eles também tinham características bastante humanas, né? E eles interferiam o tempo inteiro na vida das pessoas, né? No destino daqueles cidadãos. E a fé, né, e a religião era bastante presente aqui na Grécia Antiga. Os gregos tinham deuses e deusas para quase tudo na vida. A guerra. Vamos derrotar todos! O amor. Adoro quando você escreve poemas. A família. Te espero para jantar, amor. E a sabedoria, entre outros. Mas havia um deus que governava todos os outros deuses. Era Zeus. Havia 12 deuses principais e todos moravam juntos em um palácio enorme em cima do Monte Olimpo. Um lugar tão alto e tão íngreme que nenhum mortal conseguia escalar. Os deuses gregos eram muito parecidos com os humanos. Sentiam ódio, inveja, sentiam dor em guerras e combates e, principalmente, apaixonavam-se.
e trazendo ao mundo muitos filhos que se tornavam deuses ou semideuses. Mas havia características que diferenciavam os deuses dos humanos. Os deuses eram imortais e tinham muitos poderes. Além disso, podiam controlar com as próprias mãos o destino de cada ser humano na Terra. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido entender, né? Nós estamos começando a falar melhor sobre Grécia Antiga, entrar nessa civilização fundamental para a história da humanidade, para explicar quem somos hoje, tá? Então eu espero que você tenha esse texto no teu caderno e estuda bastante, tá bom? Grande beijo, espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau!